Gilvan Santos Produções. Tá gravando, Zé? Olá pessoal, olá povo de Deus, aqui quem vos fala é Gilvan Santos Produções. Hoje eu tô aqui com a presença do Danilo e do irmão Jefferson. Estou com a presença do Danilo e do irmão Jefferson e nós estamos aqui falando um pouco da palavra de Deus, discutindo aqui alguns assuntos bíblicos, porque é muito bom falar do amor de Deus, é uma palavra que alimenta a nossa alma. E hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui nesse alto monte aqui para poder falar da palavra de Deus junto com o reverendo Danilo aqui, que está aqui com a sua presença maravilhosa. E nós estamos aqui falando de Deus aqui, falando da palavra do Senhor, falando da Bíblia. E uma das perguntas que o Danilo me fez aqui, que o Danilo até me apertou aqui, é que Danilo me perguntou quem era Matusalém. E nós estamos falando aqui sobre a longevidade de vida das pessoas, como que naquele período as pessoas viviam, né, um certo período, né, de idade, né? A gente vê o exemplo de Moisés, Noé, né? Noé, que nós acabamos de falar aqui, que Noé ele viveu 900 anos, então nesse período o povo vivia bastante tempo, né, Danilo? E diante desse assunto aqui, o Danilo ele falou aqui para nós aqui que ama quando ouve falar da mensagem da cruz, que é uma mensagem que traz salvação ao pecador, né? E diante dessa palavra sobre a mensagem da cruz, Danilo, o que você tem para falar para nós aí sobre a mensagem da cruz, a profundidade da mensagem da cruz? Traz para nós aí algo da parte de Deus aí ao nosso coração nessa tarde. Primeiramente, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus, Danilo. Irmão Gilvan, a gente sabe que quando a gente começa a falar sobre Jesus, a gente começa a ter uma profundidade bem maior, porque a gente está falando do Emanuel, o Cristo, o esperado, o que tanto o profeta Isaías pregou. E quando a gente começa a observar naquela ressurreição, naquela crucificação de Cristo, a gente começa a observar algo bem interessante. Antes foi quando Jesus se coloca a subir ao monte e leva os seus discípulos. Só que a gente podemos ver que Jesus ele estava ali e ele estava orando. Ele estava orando e queria que os discípulos dele tivessem também em vigilância com ele, em constante oração, para que pudesse ajudar, porque não é fácil. Ele já sabia o que ia acontecer com ele e o sofrimento que ele estava era grande. Não foi à toa então que ele falou com o Pai para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. E ele foi e se encontrou com os discípulos e falou que ele perguntou a eles se eles não podiam vigiar com ele. Só que Jesus também, na sua sabedoria extrema, ele viu os discípulos dormindo, falou, eles olharam, mas não levantaram, não quiseram vigiar com Jesus. Jesus também não ficou na insistência. Jesus novamente se coloca ao monte e volta a orar. E a oração de Jesus a gente já sabemos ali naquele lugar, pedindo ao Pai para que se fosse. E por duas vezes ele fez isso, pedindo a Deus para que se passasse dele o cálice. Mas na última vez, e o que eu acho interessante é isso, é que muitas das vezes Deus nos coloca algo, faça nós nos passar por algo, e a gente não tem, fazemos algo assim e dizemos para Deus que se fosse possível ele passava isso da gente. Não podemos se comparar com Cristo, porque não tem estatura, não tem nada, não tem comparação nem nada. Mas quando a gente passa por algo, a gente começa a pedir a Deus para tirar a gente daquela prova, nem entendendo que Deus está nos preparando para algo incrível e maior, entendeu? Então, quando Jesus, na sua última oração que ele sobe, ele se coloca e diz: Pai, seja feita a tua vontade, a gente já começa a observar que Jesus estava disposto, ele se disponibilizou, ele já viu que não podia tirar aquela dor, aquilo que ele estava passando, entendeu? Ele não tinha como sair daquilo, porque ele foi trago ao mundo para que aquilo fosse, aquele momento ele passasse, para na hora que chegasse na cruz,
Ele morresse por mim e por você, irmão Gilvan. Então tem algo na vida da gente interessante. É que quando Jesus nos coloca em algo, num estreito ou em algo mais profundo, não fica pedindo a Deus para tirar daquela prova, mas peça a Deus para que seja feita a vontade dele. Porque algo e coisas grandes ele tem para fazer na sua vida. Muito bom, pessoal. Boa é esta palavra e digna de toda aceitação. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a vida do nosso irmão Danilo, que está aqui conosco, e que você possa meditar nesta palavra maravilhosa, a palavra de salvação. E é isso aí, vamos pregar a mensagem da cruz, porque a mensagem que salva é a mensagem da cruz, sobre a salvação. Falar do sacrifício de Cristo. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Paz do Senhor. Fique com Deus.